O norte da África costumava falar uma língua latina. Isso é super interessante. Hoje, o norte da África basicamente fala 3 línguas: árabe, berbere ou twitter. Cada uma dessas línguas tem dialetos diferentes, dependendo de onde você está: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, até mesmo Egito. Porém, há milhares de anos, alguns deles falavam outro idioma. Ela se concentrava principalmente na Tunísia, Argélia e parte oeste da Líbia. A língua deles era então o romance africano, ou latim africano. Uma que você provavelmente entenderia hoje se fala português, espanhol, italiano, até mesmo romeno ou francês, porque todas essas são da família das línguas românicas que vem do latim antigo. Se você fez as contas direito, já entende o motivo. Eles falavam isso há alguns milhares de anos, na época em que o norte da África era governado pelo Império Romano. Porém, enquanto a maioria do Império manteve o latim e originou as línguas românicas atuais após a queda de Roma, algumas regiões não seguiram esse caminho. Eu até falei sobre uma delas antes em um vídeo anterior, o dálmata, mas também havia outras como o latim britânico, panônio, moçárabe, mosela, zarpático. E aqui no norte da África temos outro exemplo. Talvez um vídeo cobrindo todas elas juntas também seria interessante. Essas regiões são chamadas de Romania submersa, mas neste vídeo vamos focar primeiro no norte da África, porque eu quero me aprofundar um pouco nessa história realmente interessante e tentar entender primeiro qual era o contexto dela, qual é o contexto histórico por trás da criação, implementação e desenvolvimento desse idioma. Depois, entender como era o romance africano e onde ele existia, além de como era falado exatamente e, por fim, o que aconteceu com ele. Sabemos que ele se extinguiu, mas de que forma e por quê? Agora, existem 3 maneiras de nos referirmos a essa língua: romance africano, latim africano ou afro-romance, que soa mais como um tipo estranho de música. Os nomes nos dizem uma coisa diretamente: era uma língua latina ou românica falada aqui no norte da África, mas principalmente, se não exclusivamente, nas áreas que eram províncias do Império Romano. Isso inclui partes da Tunísia, Líbia e Argélia modernas. Na verdade, é um fato interessante. Quando os romanos chegaram ao norte da África, na atual Tunísia, chamaram sua província ali de África. Eu só me referia a essa área na época. Isso aconteceu em 146 a.C. Após a derrota de Cartago na Terceira Guerra Púnica, a cidade de Cartago foi destruída e reconstruída como uma colônia romana. Este mapa mostra uma linha rosa chamada Fossa Régia, ou Régia, essencialmente a fronteira da região inicialmente ocupada pelos romanos, separando-a do restante da Numídia. E mostra exatamente onde esse latim norte-africano foi implementado pela primeira vez, de onde ele se desenvolveu e de onde se expandiu e cresceu. Os romanos expandiram-se e governaram toda a costa norte do continente, dividindo-a em 4 províncias de oeste a leste. Mauritânia, bem longe do que é a Mauritânia, o país hoje em dia, isso era Marrocos, e o norte da Argélia, depois África, que era a Tunísia, e parte do oeste da Líbia, Cirenaica, o restante da Líbia, e Egiptos, o Egito, é claro. Embora o latim romano tenha se espalhado pela maior parte da África e partes da Mauritânia, não foi amplamente difundido em todo o norte do continente. E eles continuaram falando muitas das línguas locais, inclusive alguns dialetos berberes que pertencem aos nativos das regiões e que duram até hoje, a verdadeira língua original da região. Elas são anteriores ao árabe, que, como veremos mais adiante, chegou muito depois. Então, agora que entendemos o contexto, como ela chegou, como surgiu, como era realmente essa língua, como as demais línguas românicas, o romance africano vem do latim vulgar, diferente do latim clássico. Ela era falada por soldados e mercadores em todo o Império Romano. Com a expansão do Império, o latim vulgar foi adotado pelos povos dos territórios romanos no norte da África. Não é difícil imaginar. Os soldados conquistam a região, se instalam e interagem com os habitantes, que começam a aprender o idioma. Para responder, talvez vender seus produtos.
Um soldado romano se casa com uma mulher local e seus filhos aprendem latim misturado com palavras locais, formando uma nova variedade do idioma. Esse processo também foi facilitado por mercadores de outras partes do império que vieram à região aproveitar o novo mercado. Conforme o império conquistava territórios, do ponto de vista do governo, faz sentido que eles trouxessem sua língua administrativa com eles, e assim todos os assuntos do Estado passaram a ser tratados em latim. Imagine ser um comerciante berbere em Cartago e precisar de uma licença. Será necessário aprender um pouco de latim para lidar com a burocracia. Essas pequenas coisas todas contribuíram para a criação da língua africana românica, seu estabelecimento e expansão. Embora tenhamos evidências de que os romanos não eram tão rigorosos com isso. Uma inscrição de um dos portões do teatro de Leptis Magna mostra as línguas latina e púnica sendo usadas ao mesmo tempo, provando que elas coexistiram como línguas por séculos. O púnico era uma variante do fenício falada pelos cartagineses antes da conquista romana. Talvez, se tivessem sido mais rigorosos e erradicado todas essas línguas antigas, a região ainda falasse uma língua românica hoje. Como veremos, não acho que esse seria o caso. Ainda assim, a língua perdurou por muito tempo. Um estudo de 2015 menciona que ela foi falada por pelo menos 15 séculos. Isso são 1.500 anos em algumas áreas rurais da Tunísia, possivelmente até o final do próprio século XV. Nós realmente não sabemos como ela soava, como você pode imaginar, não havia gravadores naquela época, então só podemos meio que adivinhar suas características fonéticas e lexicais. Mas sabemos que pelo menos ela soava diferente do latim regular. Porque neste documento da História Augusta, o imperador romano Septímio, Severo, que veio do norte da África, teria mantido seu sotaque africano até a velhice. Sabemos que pelo menos soava diferente do latim comum. Agostinho Vipo, filósofo romano do norte da África, também escreveu em sua obra De Ordine, de 386 d.C., como ele foi criticado pelos italianos por sua pronúncia. E a análise de outros documentos, como registros militares, cadastros de proprietários de terras e anotações de médicos, mostra que os romanos africanos também tinham maneiras um pouco diferentes de escrever. Eles chamam isso de africanismos, e muitos desses elementos foram coisas que eles tiraram do local. Línguas existentes, como palavras emprestadas do púnico. O latim africano incluía palavras como ginga para beladona, ou boba para malva, girba para almofariz e gelela para a polpa interna de uma cabaça. Eles usavam palavras latinas originais, mas com novos significados devido ao contexto diferente. Por exemplo, os romanos africanos usavam rostrum para boca, enquanto o latim tradicional usava para bico. Não é muito diferente, mas existe uma diferença. Eles também usavam pulos para galo em vez de galus do latim, assim chegamos até aqui. Os romanos chegaram, trouxeram sua língua com eles, a língua se misturou com as línguas locais e acabou se tornando uma nova variante dela. Então, o que ocorreu com a língua após a saída dos romanos ou o colapso do império? Como já dissemos, ela continuou por bastante tempo. A área onde o latim africano predominava, perto da Tunísia, foi tomada pelos vândalos em 435. O reino dos vândalos e alanos, conhecidos como bárbaros, foi estabelecido depois que cerca de 80.000 soldados navegaram da Espanha para o norte da África. Eles conquistaram Cartago e dominaram a região, expandindo-se para a Mauritânia, Ilhas Baleares, Córcega e Sardenha. Mas, embora falassem o idioma vândalo ou atlântico entre si, eles não o implementaram de forma geral. A elite dominante usava esse idioma, mas o povo podia falar o que quisesse. E assim o latim africano sobreviveu, e na verdade, sobreviveu tempo suficiente para chegar ao ponto em que eles foram governados pelos romanos. Novamente, de certa forma. Em 534 d.C., Belisário, comandante bizantino sob Justiniano I, conquistou as regiões novamente, anexando-as ao que tecnicamente ainda era o Império Romano do Oriente. Ela ficou conhecida como a Prefeitura Pretoriana da África, e isso reforçou novamente o uso do latim africano, mesmo que o Império do Oriente dependesse principalmente do grego como sua língua. Nesse momento, o nome administrativo mudou para Exarcado da África em 591 e permaneceu sob domínio bizantino até o final do século VII. Mas então, os árabes chegaram, e assim chegamos ao ponto em que podemos responder à terceira pergunta que eu tinha no início do vídeo.
Que é o que aconteceu com essa língua e por que ela se tornou extinta? Por volta de 647, as forças do Califado Omíada chegaram. Esse califado havia surgido na Península Arábica, expandiu-se para o Egito, Cidenaica, e agora chegava à Líbia e à Tunísia enquanto tomavam o território. Eles trouxeram sua língua árabe, mas inicialmente não pareceram interessados em aplicá-la ao povo comum. Talvez eles quisessem ser como os vândalos e ter sua língua apenas entre a elite governante, e por isso mantiveram o latim como língua administrativa no início. Isso é comprovado pelas primeiras moedas da região, que tinham inscrições em latim. Algumas até retratam frases islâmicas como Deus é o seu Deus e não há outro em latim, uma variação da declaração de fé muçulmana. Alguns dizem que mantiveram o latim para facilitar a diplomacia, especialmente com Carlos Magno, rei dos francos, mas quem sabe? A verdade é que, em pouco tempo, eles substituíram o latim pelo árabe como principal língua administrativa. E principal é a palavra-chave aqui, porque o latim africano continuou sendo parcialmente usado em nível legal, e mais importante ainda, falado no dia a dia pela população. No século XI, quando um governador árabe local, Abu Ubaida Abd al-Hamid al-Janauni, tomou posse, disse que ele proclamou seu juramento em árabe, berbere e o que eles descreveram como uma língua urbana não especificada, que eu acho que podemos interpretar como uma variedade do latim românico. E pelo povo era ainda mais comum, principalmente nas regiões costeiras. E o interessante é que esse romance norte-africano acabou influenciando também a variante árabe do norte da África. De qualquer forma, faz sentido que ela fosse desaparecendo aos poucos. O neto do comerciante púnico que aprendeu latim para obter licença dos romanos, agora precisava aprender árabe para conseguir licença com os omíadas. A língua sobreviveu até relativamente tarde em alguns bolsões territoriais, principalmente por causa do aspecto religioso. O latim africano estava associado ao cristianismo, enquanto o novo árabe estava ligado à fé muçulmana invasora. Esse foi um conceito que durou até o século XIV, e assim a língua sobreviveu junto com ele. Cemitérios cristãos datados de 945 até 1046 em Tripolitânia continham inscrições em latim, demonstrando o uso contínuo do latim escrito séculos após o início do domínio islâmico. Há também outro episódio que mostra como essa língua latina ainda era pelo menos um pouco utilizada. Nesse momento, os normandos chegaram à Sicília e ao sul da Itália no século XII. Também expandiram para o norte da África, buscando criar um novo reino cristão ali. Disse que eles foram ajudados pela população cristã remanescente da Tunísia e se comunicavam em suas próprias versões do latim, ainda mutuamente compreensíveis. A falta de fontes oficiais faz a gente se perguntar quais partes disso são verdadeiras e quais são apenas lenda, mas isso parece bem plausível. Em seguida, o Califado Almohada recuperou o território. Diferente da reconquista bizantina, o romance africano não pôde se reviver e foi desaparecendo. Seus últimos registros como língua ocorreram no Renascimento século XV. Um humanista italiano, Paolo Pompelio, registrou o testemunho de um comerciante catalão que afirmava que os camponeses nas montanhas de Aurel ainda falavam. Uma forma de latim semelhante ao sardo, embora isso seja mais rumor do que fato. O sardo realmente altera a pronúncia de algumas vogais em relação ao latim. E se essa conexão fosse verdadeira, isso também nos daria uma ideia de como o romance africano poderia ter soado. E de fato, se voltarmos a isso. Filósofo romano norte-africano Agostinho Vipo. Ele também escreveu que os ouvidos africanos não têm percepção rápida da brevidade ou da extensão das vogais latinas, o que também descreve a evolução das vogais no sardo. O canal Native Lang fez um vídeo fantástico sobre isso, onde explicaram a questão das vogais e como a língua soava com muito mais detalhes. Vou deixar o link abaixo caso queira saber mais. Já no século XVI, ainda na Renascença, há outro relato sobre isso. Leão Africano, diplomata espanhol, relatou que norte-africanos mantiveram uma língua românica após a conquista islâmica. Ele a chamou de italiano, mas provavelmente se referia a uma língua românica parecida. E assim entendemos que, apesar da quase erradicação do romance africano nessa época, devido à conquista islâmica e árabe, seu impacto permaneceu especialmente na região da Tunísia. Mas, é claro, ao longo dos séculos seguintes até hoje, esses bolsões de falantes desapareceram completamente e a língua se tornou extinta.
Se você se interessa por Romania submersa e quer que eu fale das outras línguas latinas extintas na Europa, me avise. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, e recomendo que veja meu vídeo sobre o dálmata. Também acho interessante. Obrigado por assistir, obrigado aos apoiadores, e até a próxima para mais conhecimento geral.